Santo, Santo, Deus onipotente, sempre alegremente a ti exaltarei. Santo, 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 Deus onipresente e onisciente, eu te honrarei. Santo, 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 todos os remidos com louvor te adoram em todo lugar. Anjos e arcanjos cantam reunidos, todos se prostram para te adorar. Santo, 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 Deus de amor piedoso, Jesus, o teu fulgor excelso não pode o homem ver. És três vezes santo, todo-poderoso, justo e sublime, fonte do saber. Justo e sublime, fonte do saber. Olá, meus irmãos, queremos aqui desejar a todos uma boa noite. Hoje, dia 23 de janeiro de 2026, estamos mais uma vez aqui abrindo uma live. Hoje nós teremos o irmão Valdomiro conosco com o tema Quem pode ser chamado de Deus? E desde já queremos saudar cada um dos irmãos que já estão aqui presentes, bem como você que vai estar assistindo depois. Seja muito bem-vindo nessa live e é com grande alegria que nós vamos abordar esse assunto. Essa transmissão, uma transmissão especial, é de um estudo muito profundo e desafiador, meus irmãos. Compreender um pouco, né, das iniciais do nome do Eterno, né? E quem leva esse nome, quem é digno de levar e por que leva este nome, né? Então, esse é um momento não só de uma palestra, mas de a gente compreender e tirar, talvez, algumas dúvidas, né, que porventura tenha em nossa mente. Então, fica aqui esse espaço reservado a cada um de nós para que possamos crescer nesse aprendizado, meus irmãos, tá bom? Que Deus nos abençoe grandemente, o Eterno esteja com cada um de nós, especial aí com o irmão Valdomiro, ele já está aqui na sala, e deixe-me trazê-lo para ele estar aqui, falar aqui com os irmãos, dar aqui uma boa noite aos irmãos. Deixa-me tirar aqui essas telas aqui, remover do estúdio, senão termina me atrapalhando. Ok, irmão Valdomiro, tudo na paz, meu querido, seja bem-vindo, que o Eterno te abençoe.
Graças a paz, irmão João. Uma boa noite, um bom sábado a todos. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Me sinto assim à vontade em poder estar reunido junto para a gente estudar, cultuar a Deus, louvar, bendizer o seu nome. Isso é maravilhoso. Então, sejam a todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém, meu querido. Deixa-me trazer aqui, rapaz, se eu mexi aqui... Eita, peraí, deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Agora aumentou, foi tudo aqui. Eu estou aqui mexendo, tentando me adaptar. O StreamYard está com as novidades, então... deixa eu fechar aqui no ESC, para eu ver os comentários dos irmãos. Aqui, acho que... Deixa eu tirar esse horizontal, que ele criou também uma prévia aqui horizontal. Aliás, vertical. Deixa eu ficar numa posição melhor, Valdomiro, para ficar assim, mais ou menos na sua altura, viu, velho? Imagina, hein, irmão João? Deixa eu ver aqui, olha, nós temos aí irmão Francisco, aqui, desejando aqui um feliz sábado a todos os irmãos, né? O José Romualdo também, a Ângela Barcelos, a irmã Tânia também está aqui presente, o Edmilson, né? Dando aqui uma boa noite, um feliz sábado a todos. Alceli Moreira, né? Desejando aqui um Shabá. Pergunta se é o sábado de Deus, não for o mesmo sábado do calendário romano, mas sim um sábado de acordo com o calendário lunar. Nós temos aqui também o Alci, de novo, né? O feliz sábado. Eu entendi que você quis dizer que o Shabá mesmo de Deus no calendário divino é no pôr do sol, né, querido? É isso mesmo. Hoje para o mundo ainda é a sexta-feira, né? Para Deus já é o sábado. Acho que é isso que você queria dizer. A Denise também aqui presente. O irmão Atanias, né? A Tânia Silva, né? O irmão Vicente também está por aqui. E aí nós temos aí também a Lúcia, né? Porque Alceli Moreira, né? Me passa depois quem está cantando esse hino maravilhoso, né? Do Deus Santo. Eu acho que esse hino foi da Lira, não foi, irmão Valdomiro? Eu acho que eu tenho aqui no meu computador. Eu acho que foi de outro inário. Na Lira tem também, né? Exatamente. A gente tem hinos na Lira de várias origens. Ok. Seria bom depois você colocar aí no YouTube Lira Unitariana, vai aparecer aí uma relação de hinos. E o próximo que eu vou passar aqui mesmo vai ser o da Lira, né? O 508, né? Certo? O irmão Nelson, desejando também aqui uma boa noite a todos. A Leoneide, e aí tem vários irmãos. A Carmen Dantas, né? Aqui, Piedade Rolim, aqui da Paraíba, Campina Grande. Neuva Rodrigues. Maria do Socorro também. E aí tem vários, Marcelo, Jorge Louro, né? Carmita Araújo, né? Araújo dos Santos, né? Dos Anjos. A irmã Tânia também. Deixa o irmão Valdomiro, são sempre maravilhosos. Deus te guie grandemente, irmão. É isso aí. Maria do Socorro, graça e paz a todos. Aí, feliz sábado e tal, feliz sábado. Santo Lira. Tem na Lira 299, né? Eu não sei se foi essa versão que eu coloquei, eu acho que não, eu acho que eu peguei de algum local. Bem, mas de qualquer forma, tá aí. Meu querido irmão Valdomiro, vamos dar início aqui, colocar aqui o seu hino que você escolheu, né? O 508, e depois eu faço a oração e você toca aí passa o estudo, certo? Você já está com o seu PDF, eu já estou vendo aqui, não é isso? Isso, já coloquei lá, Eu não sei se você consegue adicionar ele ao palco. Eu acho que eu só consigo passar o slide, mas não adicionar. Tudo bem, eu adiciono. Tudo bem, então, tranquilo. Deixa eu passar aqui o hino.
que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Ok, irmão Valdomiro. Louvado Deus por tudo, né? Deixe-me trazer aqui o seu tema logo aqui no palco. Ok. Então vamos falar com o nosso Pai Celestial. Aqui já entraram mais alguns outros irmãos. O irmão Heráclito também está por aqui. Zingara França, Auxiliadora, né? José Ribeiro. Aqui, deixa-me ver aqui mais. Silvana, Peçanha também. Desejando a todos uma boa noite. Irmão Vicente. Ok. Maravilha. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Então, oremos, irmão Valdomiro. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, por esse momento onde vamos abrir a Tua Palavra, de estar um tema tão maravilhoso e profundo, e que o Senhor, através de Teu Santo Espírito, venha iluminar o irmão Valdomiro, mas também a todos nós. Que possamos aprender, compreender, mas que não ficamos essa mensagem para nós, que nós possamos levar a outras pessoas, passar esse aprendizado para frente. Então, eu te peço, no doce nome de nosso Senhor, já te agradeço por tudo. Amém. Ok, meu querido, eu vou sair, fica à vontade, tá certo? O seu áudio está desligado, o microfone. Joia, obrigado, irmão João. Deus abençoe, meu querido. Ok. Meus amados, muito feliz aí, né? Teve gente presente aí assistindo do Amazonas, né? Coisa linda, maravilhoso. Deus abençoe
aos nossos irmãos, né? Meus amados, hoje eu vou trazer um tema que ele é bastante interessante e oportuno para nós, quanto unitarianos. Por que eu trouxe o tema quem pode ser chamado de Deus? Porque existem algumas aplicações dessa palavra que sempre são direcionadas por pessoas de outra fé, né? A Jesus, no sentido de que ele teria sido, que ele seja o Deus Todo-Poderoso numa composição trinitária, né? Então, esses versículos são sempre citados. Mas, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos entender contextos e sentidos e aplicações das palavras. Então, essa, hoje, é a minha proposta, de a gente ver quem pode ser chamado de Deus na Bíblia, né? Vamos, então, analisar um pouco juntos essa questão. Passar aqui o próximo slide. Então, a palavra Deus e seus significados dentro da Bíblia, que é o ponto importante, porque nós não temos que nos basear em questões que não sejam bíblicas, ou seja, o conceito de Deus dentro da filosofia, ou o conceito de Deus dentro do mundo moderno, mas nós precisamos entender o uso da palavra dentro do contexto bíblico, dentro do mundo bíblico, dentro da visão bíblica. E esse ponto é muito importante para nós entendermos a divindade. Então, no Antigo Testamento, existem 4 palavras especificamente traduzidas por Deus, com letra maiúscula, porque aí representa o nosso Deus Altíssimo, com Deus com letra minúscula, porque aí representa homens ou falsos deuses, e os deuses no plural, né? Que aí são os deuses do panteão pagão, né? Do mundo pagão de então. Então, são essas 4 palavras: El, Elim, Eloar e Elohim. Essas 4 palavras são geralmente traduzidas por Deus dentro da Bíblia, né? Então, El é uma forma curta e genérica para representar Deus, né? Muitos sugerem uma origem cananeia do panteão pagão lá, El Elyon, né? E por aí vai. Aqui a gente não vai precisar entrar no detalhe, mas basta saber que ela existe, alguns sugerem como uma origem cananeia para essa palavra. E o significado está relacionado a poder, a força, a dignidade, né? E ocorre em torno de 240 vezes no Antigo Testamento. Existe a palavra Elim, que tem hora que está escrita com iode e hora sem iode. Iode é essa letra que parece uma vírgula na palavra hebraica aí, tá vendo uma vírgula meio suspensa, né? É o iode. E às vezes ela aparece sem esse iode, mas a pronúncia não altera, né? É lim do mesmo jeito. É uma forma plural direta de El, que foi a primeira palavra que nós vimos aqui, mas dela há poucas ocorrências e geralmente voltada aos deuses pagãos, que a gente vai ver mais na frente. Eloar, né, que é muito comum no livro de Jó, mas também existem poucas ocorrências, mas mais do que Elim, né, são 60 ocorrências no Antigo Testamento, então, majoritariamente em Jó e em alguns outros poucos livros do Antigo Testamento essa palavra ocorre. E Elohim, que é a palavra mais conhecida, mais comum, mais abundante no Antigo Testamento para se referir, que é traduzida por Deus, né, e eventualmente se refere ao Deus Altíssimo, ou na maioria das vezes se refere ao Deus Altíssimo. Então, ocorre em torno de 26 vezes no Antigo Testamento. É a forma plural de Eloar e, por decorrência etimológica, de El, né? Então, a gente vê essa associação histórica, né? Então, conhecer as aplicações dessa palavra nos ajuda a entender a doutrina da divindade. Então, muito importante nós conhecermos a doutrina da divindade. Não sei se os irmãos estão escutando o som da vizinha aqui, mas vamos dar um desconto, né? Então, tenha sempre em mente, meus amados irmãos, que essas 4 palavras, por causa da origem comum, carregam o sentido primário de força e poder. Isso é muito importante a gente ter em mente. Carrega o sentido primário de força e poder.
Então, nenhuma delas tem por inerência indicar seres invisíveis ou visíveis, porque hoje a palavra Deus está muito associado ao mundo espiritual, né? As coisas invisíveis, aquilo que a gente não vê. Então, até na cultura greco-romana, os deuses estavam no Olimpo, está sempre associado a isto, né? As coisas meio que etéreas. Mas que a palavra em si, ela não tem essa obrigatoriedade de sentido, não é uma determinação dessa palavra indicar esse tipo de coisa. A ideia principal é indicar o reconhecimento de poder, de força e autoridade a quem a palavra é aplicada. Então, essa ideia de achar que é o ser invisível, ou qualquer ser invisível pode ser denominado de Deus, esse não é a questão, não é o sentido da palavra encontrado no Antigo Testamento, né? O sentido encontrado no Antigo Testamento. Então, embora todas elas possam ser traduzidas pelo termo Deus com D maiúsculo ou Deus com D minúsculo, em português, né, na nossa língua, nenhuma delas é de uso exclusivo ou aplicável apenas a Deus. Isso no contexto bíblico, tá certo? O Altíssimo se usa o termo Deus para ele, mas a gente vai ver, no decorrer desse estudo, que outras pessoas, outros seres, esse termo é aplicado. E aí a gente vai entrar numa questão muito importante, que é entender o sentido e a amplitude de como esse termo é usado. Então, El e Elim, que são traduzidos por Deus na Bíblia, é usado também para homens. Então, veja que coisa interessante. Ezequiel, capítulo 31 e o versículo 11, fala o poderoso das nações, se referindo ao rei de Babilônia. Mas naquilo que traduzimos como poderoso, no original está escrito El. Então, seria o Deus das nações. Então, veja que o sentido com que se aplica a palavra é muito importante para nós. Se fosse feita uma tradução literal, então o rei de Babilônia seria chamado de o Deus das nações. Mas a gente sabe, pelo contexto, que quer se dizer que ele é poderoso, né? Então, neste sentido, El resgata o seu sentido, né? Resgata a etimologia e apresenta este rei como poderoso. Ezequiel, capítulo 32, versículo 21, fala os poderosos dos valentes. E ali está o plural de Elim, né? O plural de Elim, referente aos guerreiros. Então, veja que os guerreiros seriam chamados de poderosos deuses, né? Os poderosos dos deuses. Então, a gente percebe aí o sentido mais importante do que a mera tradução literal. E foi assim, tratando do sentido, que os tradutores colocaram essas palavras, né? Poderoso e valente, para traduzir El e Elim. E Elohim também é aplicado a homens. Que coisa interessante, né? A pessoa está acostumada, nós estamos acostumados a ouvir as pessoas dizerem que Elohim é Deus. E de fato é. Mas, como nós vamos ver, não é um uso exclusivo para a divindade, né? O termo Elohim. Depois a gente pode discutir a amplitude da aplicação. E aí sim, existe um sentido que somente ao Altíssimo é aplicado. Mas a palavra em si não é de uso exclusivo. Esse ponto é importante os irmãos guardarem aí, certo? Então, Ezequiel, no capítulo 22, e os versículos 8 e 9, diz, aquele a quem os juízes condenar, fala dos juízes, né? Fala dos juízes. Então, aqueles que tinham poder e prerrogativa eram chamados de juízes, porque eram reis, né? Espero que os irmãos não estejam escutando o barulho do vizinho, mas vamos seguindo. Então, este sentido, né? Este sentido dos juízes, pelo poder de julgar, eles eram Elohims. Então, Salmo 82 e o versículo 6. Eu disse, vós sois deuses. Então, observe que naquele outro versículo, os juízes foram chamados, né? Elohim foi traduzido por juízes. E aqui Elohim foi mantido, né? Como deuses. Mas são os mesmos juízes, né? Ou seja, o mesmo grupo de pessoas foi indicado que são
juízes. Né? Quem lê o contexto do Salmo 82 e o versículo 6, né, o contexto vai mostrar que são juízes. Agora, veja a importância de entender os contextos. Aqui são juízes instituídos por Yahvé. Então, nós estamos falando de pessoas que dentro do original hebraico é chamado de Elohim, mas não é no sentido idolátrico, né? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas Deus os constituiu. Eu disse, né? E ali é Javé falando, vós sois deuses. Aqui também usado para homens, Elohim também. No Salmo 45, versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Quem é este que foi chamado de Deus? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Quem é esse? Um rei da descendência davídica, um rei de Israel. Que tinha, inclusive, quem lê o Salmo 45, versículo 6, ou o mesmo contexto, né, a partir do versículo 1, vai encontrar que este era um rei de Israel, que tinha mulher, tinha filho, e foi chamado de Deus. Como entender isto? Né? Como aceitar essa questão? É porque a palavra Elohim, ela é polissêmica, né? Ela se encaixa em vários contextos. Isso é importante, irmãos. Fixe esse ponto da nossa palestra, né? A palavra Elohim se encaixa em vários contextos. E existe um sentido supremo, um sentido absoluto que só se aplica a um. Esse ponto é muito importante. E veja que a Bíblia não vê pecado algum, ou concorrência alguma, ou afronta alguma em chamar um rei de Israel de Elohim, de Deus. A Bíblia também não vê afronta alguma em chamar os juízes de Israel de Elohims. Eles eram Elohims, eles julgavam, tinham a prerrogativa de julgar. Isso não gerou nenhuma objeção da parte de Deus, pelo contrário, né? Há textos em que é ele quem intitula as pessoas de Elohim. Isso também é muito importante. Então, El e Elim é usado para falsos deuses, e aí nós temos Oséias, capítulo 13, versículo 4. Não reconhecerás outros deuses, né? Aí, El, além de mim, e Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Quem é como tu entre os deuses? Está lá, Elim, né? Então, falsos deuses. Eloá também, usado para falsos deuses. Daniel, capítulo 11, versículo 38. Honrará ao Deus das fortalezas, né? Ali no contexto é um Deus pagão. E Abacuque 1:11. Atribuindo este seu poder ao seu Deus, ao seu Eloá, né? E Elohim também usado para falsos deuses. Então, Oséias capítulo 3, versículo 14, né? Não reconhecerás teu Deus. E 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ide consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, Elohim de Ecrom. E aí a pergunta, se essa palavra Elohim tivesse uma trindade implícita, Baal-zebub era uma trindade lá pagã, não faz sentido, né? Para eles, Baal-zebub era uma estátua de pedra, não sei, e que representava um ídolo só. E chamavam ele de Elohim. Não tinha nada de ideia trina, ideia tripla, plural, para falar de Baal-zebub como um ser trino do paganismo ali, né? Então, conclusões que nós tiramos até aqui. 3 das 4 palavras são usadas para o Deus verdadeiro. Homens, anjos e falsos deuses. E Elim, em poucas ocorrências, apenas para falsos deuses, né? Elim realmente tem poucas ocorrências, mas as outras 3 têm mais ocorrências e é usadas para Deus verdadeiro, para homens e para anjos. Então, aí nós entramos na questão da legitimidade dos usos. Os usos legítimos ou ilegítimos. Então, aí entra aquela questão que nós falamos, né? Existe uma aplicação no sentido máximo, no sentido superlativo, no sentido absoluto,
que somente a um é aplicado, é Yahvé, né? Então, evidentemente, quando se emprega o termo Deus, tá aqui um erro em português, né? Quando se emprega o termo Deus, o uso é legítimo. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele, Yahvé, é o Todo-Poderoso. Então, não há o que discutir. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. Né? Yahvé está acima de todos. O título, por ele ser essência, né? Poder em essência, o termo Deus se aplica perfeitamente ao nosso Deus. Então, usos legítimos e ilegítimos para falsos, né? Para os falsos deuses, a discussão se dá no fato de que esses poderosos, né? Elim, Eloá, Elohim, das nações, não são de fato poderosos. A gente vê o Salmo 115 falando, né, que os ídolos deles não são obra da mão dos homens, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, nem som algum sai da sua boca. Então, são falsos deuses, eles não são poderosos. E é por esta razão que eles são ilegítimos, né? Não há outro como Yahvé. Todos eles são falsos, né? Então, Isaías capítulo 37, versículo 19. E lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram. Né? Então, está aí o testemunho bíblico de que esses que se diziam deuses, ou que os seus seguidores chamavam de deuses, eles de fato não o eram. Né? Então, por esta razão, eles são deuses ilegítimos. Nós não podemos crer que uma estátua feita pela produção dos homens tivesse qualquer poder. Então, por não ter nenhum poder, eles eram ilegítimos, não poderiam ser chamados de Deus de forma legítima. Aqueles que criam neles é que achavam que eles tinham algum poder, mas de fato eles não tinham nenhum. Então, vimos o uso legítimo do vocábulo Deus, ou Deus com minúsculo, né? Quando aplicado ao Altíssimo, e o uso ilegítimo quando aplicado aos ídolos, né? Ou aos falsos deuses. Então, até aqui, nós temos bastante claro que para Deus pode ser aplicado. Para os falsos deuses, se aplicado é de forma ilegítima, porque eles não têm poder nenhum. Né? Mas aí nós entramos num ponto de observação bastante interessante, que é importante que nós fixemos essa percepção na nossa mente, que é o que dizer quando o termo é aplicado a outros que não Yahvé ou os ídolos. Nós não vimos alguns exemplos, né? Que foi aplicado a outros que não está nessas duas categorias, né? Na categoria do Supremo, não está lá, mas também não está na categoria dos ídolos, dos falsos deuses. Então, quando aplicado a homens, quando aplicado a anjos, por exemplo, o que significa? São ilegítimos também? Quer dizer, a aplicação da palavra Deus é ilegítima quando atribuída a homens e anjos? Esse é um ponto que você deve guardar na mente. E aí nós vemos o seguinte: por conta do seu sentido intrínseco de poder, o termo Deus, /Deus minúsculo, na Bíblia, também é aplicado a homens e anjos, sem que isso configure uma impropriedade. Então, note que não é estranho à Bíblia o uso do termo El, ou Elohim, aos homens. Não é estranho, não é uma impropriedade, no sentido de que aquele que detém poder, eventualmente, pode ser chamado de Deus. Então, nesse sentido, o ser intitulado, seja homem ou anjo, não está na posição de um concorrente de Yahvé, ou fazendo parte de um panteão. Note que quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, é naquele sentido de Deus que recebe culto. Então, nesse sentido, de fato, não pode haver ninguém em oposição ou em concorrência, ou que seja um substituto eventual do Altíssimo. Né? Então, quando não está na posição de um concorrente, Yahvé mesmo não faz nenhuma objeção, no sentido de ser reconhecido como juiz, de ser reconhecido como poderoso. Então, nesse sentido,
não há nenhuma concorrência, não há nenhuma tentativa de tomada de poder ou tomada de posição, então é mais um poderoso dentre os poderosos, né? Então, por isso, muitas vezes, é o próprio Yahvé quem titula outros seres de Deus. Veja que coisa interessante. Nós tínhamos aí uma dicotomia, Deus verdadeiro e Deus falso, mas agora nós temos uma categoria que está fora da dicotomia Deus verdadeiro e Deus falso, né? Que são aqueles que foram intitulados por Deus. Então, veja que interessante, Moisés foi intitulado. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse Yahvé a Moisés: eis que te tenho posto por Deus, olha lá, Elohim, sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Meus amados irmãos, a pergunta que nos vem à mente, né, fazer aqui, é que se fosse uma impropriedade chamar Moisés de Elohim, ou dizer que ele seria Deus sobre Faraó, se fosse uma impropriedade, Yahvé faria isso, né? Se Moisés ser chamado de Deus, no sentido de ser um poderoso sobre Faraó, gerasse uma idolatria, gerasse uma concorrência a Deus, Deus faria isso? Então, o que é que esse versículo nos ensina? Esse versículo nos ensina que uma pessoa ser intitulada com o título Deus não gera uma concorrência, não gera uma pluralidade, não gera um politeísmo, não gera nada disso. Apenas um representante de Deus. Ele, Moisés, estava ali como um representante de Deus sobre Faraó. E nesta representação, que foi que Deus colocou em Moisés, né, para que Moisés pudesse ser reconhecido como Deus sobre Faraó? Colocou poder, que é justamente o sentido e a ideia da palavra Elohim. Então, Moisés, como poderoso sobre o Egito, poderoso sobre o Faraó, executou vários milagres. Os irmãos conhecem a história de Moisés no Egito, né? Quando ele ali, amando de Deus, então, ele faz vários milagres, vários sinais, e com estes sinais e milagres, ele tira Israel do Egito, né? Então, os juízes, nós já vimos, né? Os juízes foram intitulados, Êxodo capítulo 22, versículo 27, não dirás maldição contra os juízes, Almeida século 21. Por que eu botei Almeida século 21? Porque a Almeida, revista e corrigida, bota não dirás maldição contra Deus, né? Mas no contexto, é muito claro o sentido de juízes, daqueles que julgam, daqueles que vão determinar certas coisas na comunidade de Israel. Então, o contexto ali é, de fato, de juízes. Então, veja que os juízes foram chamados de Elohim também. Foram chamados de deuses. Eram em propriedade, eles eram concorrentes de Yahvé, eles eram falsos deuses que foram cultuados por alguém, eles eram alguém do panteão lá, dos pagãos? Não, nada disso. Eles apenas eram poderosos, que tiveram a prerrogativa de julgar, coisa que somente Deus pode, né? Então, por eles terem este poder de julgamento, eles eram reconhecidos no Israel. Era comum Israel chamar os juízes de Elohim. Olha, vai lá nos juízes, nós diríamos em português, eles diriam, vai lá nos Elohim, né? Expor a sua causa. Não era problema algum, porque eles não eram ídolos, não tinham a prerrogativa, não tinham o sentido, não tinham a busca de ser iguais a Yahvé, ou querer tomar o lugar de Yahvé. Pelo contrário, foi o próprio Yahvé quem os designou como juízes ali, né? Reis foram intitulados também, né? Nós lemos há poucos minutos atrás, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. E a gente destacou que esse rei tinha mulher, tinha filhos, né? Tinha filhas, e um dos salmistas canta, então, a este rei,
E no cântico ali que o salmista expõe, ele diz, o teu trono, ó Deus, né? Exaltando ali o reinado daquele monarca. Então, veja, mais uma vez nós encontramos o título Deus aplicado a um homem. Isso significava o quê? Que aquele rei era um Deus digno de culto, como é o Altíssimo, ou mesmo como um Deus pagão, concorrente, a quem os pagãos adoravam? Não. Ele foi intitulado porque ele era um monarca poderoso. E como monarca poderoso, ele foi intitulado de Elohim ali. Então, é um uso fora da dicotomia verdadeiro versus falso. Alguns grupos cristãos não conhecem, né, essa aplicação fora da dicotomia. Para a maioria deles, ou é Deus verdadeiro, ou é Deus falso. Então, se alguém for chamado de Deus, no entender deles, ou é verdadeiro ou é falso. Né? E é por isso que eles acreditam que Jesus seja parte de uma trindade, porque o título, né, a palavra, o vocábulo foi aplicado a Jesus. A gente vai tratar disso mais à frente. Então, os anjos foram intitulados também. Né? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E lá no original hebraico está, pouco fizeste, né? Fizeste um pouco menor do que Elohim, do que Deus. E aí a pergunta, a tradução melhor seria pouco menor do que os anjos ou pouco menor do que Deus? E aqui tem algumas Bíblias que traduzem, né? Verte por Deus. Mas a Septuaginta reconhece ser anjos. E mais importante do que a Septuaginta, a carta aos Hebreus, né? Um livro do Novo Testamento, no capítulo 2, versículos 7 a 9, mostra que são os anjos. Né? Reconhece que aquele texto hebraico lá, onde a palavra Deus, Elohim, está constando, deve ser traduzido por anjos. Tá? Então, anjos foram chamados de Elohim. Os irmãos estão percebendo que a palavra, no sentido geral da palavra, ela pode ser aplicada em vários contextos, e homens, e até anjos e reis são chamados de Elohim, e isso não gera idolatria, não gera concorrência, não gera nada disso. São apenas intitulados por Elohim, ou intitulados de Deus. E aí nós vemos para o ponto importante aqui, o ponto-chave, né, o ponto que eu quero chegar com os irmãos. Nós vemos até agora uma palavra muito importante dentro da Bíblia, que é a palavra, o vocábulo Deus. Nós vemos que esta palavra, ela pode ser aplicada em vários contextos, e dentre esses vários contextos, nós vamos ver a aplicação dela ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver ela aplicada aos anjos, nós vamos ver ela aplicada aos homens, e nós vamos ver ela também aplicada aos falsos deuses. E o uso ilegítimo onde está? Quando é aplicado aos falsos deuses. Por quê? Porque quando é aplicado aos falsos deuses, está querendo se dizer que um ídolo que não tem poder de nada tem algum poder. Então, esse é um uso ilegítimo. Mas o juiz tem poder de julgar? Tem. Quem deu para ele? Deus. Então, ele pode ser chamado de Elohim? Pode. A Bíblia apresenta. Os reis foram chamados de Elohim? Foram. Quem os intitulou de Elohim? Deus. Por quê? Eles tinham poder de reinar. Moisés foi chamado? Foi. Por quê? Porque ele teve poder também dado por Deus para libertar o povo de Israel. Então, ele foi reconhecido como um Elohim. Né? E aí, a gente sabe que foi Deus quem fez, foi Deus que designou. Então, nós não podemos dizer que é um uso ilegítimo. Como, então, Deus daria ou intitularia ilegitimamente alguém para executar os seus desígnios e a sua vontade? Não faz sentido. Né? Então, a gente deve, então, reconhecer de fato que Deus pode intitular as pessoas, seus servos, seus indicados, como Elohim, como Deus. E aí, meus amados, nós quebramos, então, um paradigma
da exclusividade do termo, tá? Se você entender isso até aqui, você vai compreender, então, com muito mais facilidade, os versos em que o termo é aplicado a Jesus. Olha, Jesus foi também intitulado de Deus. João, verso 1 em 1, bastante conhecido, quase um mantra, né, citado pelos irmãos de fé trinitária, né, que diz, no princípio era o verbo, faltando a letrinha aí, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está aplicado? Tá. O que é que significa? Que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é o Altíssimo? Lembre-se que o termo foi aplicado, né, a outros que não eram Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Os irmãos lembram que nós lemos esse versículo antes, Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas não aqui em Hebreus, e sim nos Salmos. Lá nos Salmos se referia a quem? Os irmãos lembram? Se referia a um rei da linhagem davídica. E ali o termo foi aplicado e todos nós reconhecemos que não estava se referindo a Deus no sentido do Altíssimo, no sentido do Todo-Poderoso, mas como alguém que tinha autoridade e poder dada por Deus. Este versículo é aplicado a Jesus em Hebreus. O que é que isso significa, meus amados? O que é que nós podemos concluir facilmente com isso? Que quando aplicado ao Filho, o termo não quer dizer que ele é o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Simples assim. Simples assim. Então, além desses dois versos, alguns outros versos são reivindicados, como João 1,18, e aí é questionável, né? Porque tem Bíblias que diz o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Já tem outras Bíblias que diz o Deus unigênito que está no seio do Pai. As duas formas descartam que Jesus seja Deus tal qual o Pai é. Porque se é o Filho unigênito, já não está ali o termo Deus. E se é o Deus unigênito, o Altíssimo, o Pai de Jesus, não é Deus unigênito, porque nunca foi gerado. Ele é ingênito. Então, não são o mesmo Deus, né? Então, o ingênito é Deus no sentido pleno da palavra. E o unigênito é Deus porque é poderoso, né? Então, é no sentido do poder e não no sentido, vamos assim dizer, do culto, né? Daqueles a quem se cultua. João 20, 28, que é o caso de Tomé, e aí existe uma discussão gramatical envolvendo, né, o texto de Tomé. Romanos capítulo 9, versículo 5, também tem Bíblias que traduzem diferentes, né? E dependendo da tradução tem um sentido diferente também. Tito 2 e 13, que é muito discutido com a regra de Granville-Sharp, né? Tem um estudo sobre isso. Segundo Pedro 1 e 1, que também reivindica o Granville-Sharp. Filipenses 2 e 6, que sendo em forma de Deus. Ora, alguém compara a forma de uma maçã com a própria maçã? Não. Eu posso comparar um jarro, eu posso comparar um brinquedo, eu posso comparar um objeto que parece com uma maçã, por exemplo, dizer aquela coisa tem forma de maçã. Mas não é comum no linguajar popular, no linguajar corriqueiro, nas colocações diárias, as pessoas comparar uma coisa com a mesma coisa que ela é. As pessoas comparam uma coisa com aquilo que a outra coisa não é, né? Então, quando Filipenses diz sendo em forma de Deus, está comparando a forma, né? E não determinando uma igualdade, como algumas pessoas querem ver. E 1 João capítulo 5 e 20, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? E aí a questão da pontuação é muito importante, porque diz que nós estamos no Filho do verdadeiro, né? E se nós estamos no Filho do verdadeiro, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ou seja, se Jesus fosse o verdadeiro Deus e a vida eterna, de João capítulo 5 e 20, a pergunta seria, quem então é o filho do verdadeiro? Se Jesus é o verdadeiro, quem é o filho dele? Né? A pergunta que se faria é esta, mas às vezes os irmãos leem e nem percebem que estão querendo ver uma trindade ali que é impossível existir pelo próprio texto, né? Pela própria fraseologia do verso. Jesus não tem filho, então, se nós estamos no Filho do verdadeiro, o verdadeiro é o Pai, não o Filho, naquele texto, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna se refere ao Pai.
Então, muitos, mesmo trinitários, questionam o sentido do termo Deus nesses versos. O que é que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que não reconhecem que Jesus esteja sendo chamado de Deus no sentido pleno, né, no sentido absoluto, no sentido que só o Pai pode ser chamado. Nestes versos, mesmo trinitários questionam essa questão, tá? E aí, como eu falei, tem essa questão de pontuação, a questão de contexto, a questão de regra gramatical e etc. É muito discutido. Ou seja, os poucos versos em que Jesus é chamado de Deus na Bíblia, esses poucos versos não estão livres de discussão e dependem muito de questões interpretativas. É por isso que até hoje esses versos estão em discussão. O filho não sabe, logo não é onisciente. Então, veja, se o termo Deus é aplicado a Jesus, qual é a profundidade? Qual é o alcance? O que isto significa? E aí, aqueles que têm fé trinitária vão dizer que quando o termo Deus é aplicado a Jesus, está dizendo que ele é Deus em uma composição trinitária com o Pai e com o Espírito Santo. Mas existe uma fragilidade tão grande nessa afirmação, porque aquele que é Deus, ele precisa ter todas as prerrogativas de Deus o tempo todo. Deus não pode deixar de ser Deus. A Bíblia diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus não pode mudar. Deus não pode deixar de ser quem ele é. Então, se Deus é onisciente, qualquer que alguém diga, aquela pessoa também é o mesmo Deus que aquele que é onisciente. Se alguém diz isto, então este outro precisa também ser onisciente, né? Ou seja, não pode faltar nada na balança, tem que ser absolutamente completa. Mas em Marcos, no capítulo 13, o versículo 32, está dito, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então veja que Jesus se coloca nesta questão ao nível do conhecimento dos anjos. Os anjos não sabem e ele também não sabe. Então, como alguém que não sabe algo pode ser o mesmo Deus que o Pai, que é quem sabe tudo? Não é? Como pode? Então, apesar do título Deus ser aplicado a Jesus, nós precisamos entender este título como uma designação daquele que é poderoso. Então, João 1:1 não está dizendo que Jesus é parte de uma composição trina com o Pai e com o Espírito Santo. Está reconhecendo que Jesus é um poderoso. E o verso segue, né? Todas as coisas foram criadas através dele, né? Então, já tem uma associação de poder, não tem? Criação, fazer, não tem uma associação de poder? Então, o termo Theos, no grego, né? O Elohim, ali, se fosse hebraico, está aplicado a Jesus. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, isso não é nenhuma elevação à igualdade com o Pai. Aqueles que têm fé trinitária é que tentam ver isto como uma indicação de igualdade. Mas onde está a igualdade naquele que não sabe o dia da própria volta? Né? Então, basta nós lembrarmos desses detalhes, tá bom? Vamos para o próximo versículo. Então, o Filho tem vida derivada, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, notem, o Pai tem por inerência a vida em si mesmo, mas Jesus, a vida que tem em si mesmo, foi dada pelo Pai, deu também ao Filho. Então, se o Filho recebeu do Pai e a vida do Filho é derivada, evidentemente que o Filho depende do Pai para ter esta vida. E se ele depende, ele não é igual. E se não é igual, não pode ser Deus no sentido em que o Pai é.
Então, nota que agora vai ficando fácil, quando você encontrar um versículo que eventualmente chame Jesus de Deus, de você perceber que a palavra Deus é relacionada a poder, e que não é uma impropriedade que juízes, anjos, reis, Moisés foram chamados, e Jesus, muito mais por ser filho de Deus, eventualmente pode ser chamado, sem que isso represente que ele é um Deus igual ao Pai. As pessoas vão dizer, não, mas você está querendo dizer que Jesus é no mesmo nível de Moisés, que é no mesmo nível dos outros que foram chamados? Não. Né? A gente sabe que Jesus é o nosso Senhor, constituído por Deus, Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, Jesus Poderoso. Mas note o seguinte, os anjos não são igual a Moisés, mas Moisés foi chamado de Elohim e os anjos foram chamados de Elohim. O rei não é igual ao anjo, né? O anjo é um ser espiritual, está lá no céu, o rei de Israel estava na terra reinando, e os anjos foram chamados de Elohim, e o rei também foi chamado de Elohim. Moisés não é igual ao rei, porque Moisés era um profeta, né? E os reis de Israel reinavam, eram monarcas, e eles não eram iguais entre si, no entanto, um foi chamado de Elohim e o outro também foi chamado de Elohim. Então, a questão não é em que nível foram chamados, eles são diferentes entre si. Jesus é diferente de Moisés, é diferente dos reis, é diferente dos anjos. Jesus hoje está acima de todas as coisas, a Bíblia diz, né, que ele está acima de todas as coisas. A questão não é do tamanho, vamos assim dizer, da hierarquia, mas o fato do título poder ser aplicado, né? E aí também foi aplicado a Jesus. Então, o filho não tem autoridade, né? Ou tem autoridade concedida, logo não é autossuficiente, né? E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Jesus é um poderoso? Tem poder, tem autoridade? Tem. Mas foi dado. E aquele que recebe não tem por inerência, mas por conta daquele que deu a ele, né? Então, o filho tem autoridade concedida. E se é concedida, logo ele não é autossuficiente. E se ele não é autossuficiente, ele não pode ser Deus, porque Deus, no sentido pleno da palavra, é autossuficiente. Então, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Logo, não é todo poderoso. Né? Está escrito em João capítulo 5 e 19. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ora, aonde está, então, todo o poder daquele que não pode fazer nada por si mesmo? Né? A gente pode dizer que Jesus é poderoso e é capaz de fazer praticamente tudo aqui. Mas tudo que ele faz é por obra e determinação de Deus. Por quê? Por si mesmo, ele nada pode fazer. Isso é diminuir Jesus? De modo algum, irmãos. De modo algum. E esse é o grande problema das pessoas em achar, em nós dizermos exatamente aquilo que está escrito e reconhecer exatamente aquilo que está escrito, achar que Jesus está sendo diminuído. De modo algum. Na verdade, nós precisamos tirar uma crosta, né, que foi colocada em cima, que o elevou ao status de igualdade com o Pai, sem que essa igualdade existisse ou exista. Então, quando nós ajustamos a realidade daquilo que é pregado com a Bíblia, então nós tiramos essa crosta, e quando nós tiramos, nós encontramos o Jesus real, o Jesus da Bíblia, o Jesus que não é Deus tal qual o Pai é. É um poderoso? É um Elohim? Mas não é um ente de culto. Não é aquele a quem as pessoas vão reconhecer como Deus. Olha, até na chamada bênção apostólica, que as pessoas usam seguidamente para falar que existe uma trindade e existem versículos trinitários, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Foram citados 3 ali? Foram. Quem foi chamado de Deus nesta citação tríplice? Percebe que foi só o Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que é o Pai, e o Espírito Santo, né? A comunhão do Espírito Santo.
Então, note que até nesses versos, quando lido com olhos simples, verdadeiros, sem colocar o nosso pensamento lá no texto, a gente vai encontrar que somente um é reconhecido como Deus, e aí no sentido supremo, no sentido superlativo, no sentido daquele que é digno de culto, só o Pai. Então, Jesus não pode fazer nada de si mesmo, ele não pode ser todo-poderoso se ele não pode fazer nada de si mesmo. E ser todo-poderoso é uma qualidade que Deus tem. Se alguém não tem, não pode ser o Deus todo-poderoso, não pode ser o Deus Israel, o Deus de Israel não pode ser o Altíssimo. O Filho não veio dele mesmo, mas de Deus. Logo, ele não pode ser o mesmo Deus que o enviou. Não é simples isso, né? João capítulo 8 e o versículo 42. Eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Veja, se Jesus fosse Deus na eternidade passada, ele não poderia dizer assim, não vim de mim mesmo, porque ele não é parte de uma composição que alegam ser substancialmente, essencialmente Deus. Como diria ele, em qualquer situação que ele estivesse, em carne, ou andando eteriamente, se fosse o caso aqui na Terra, que não foi, ele andou fisicamente. Se ele fosse Deus na eternidade passada, como então diria, não vim de Deus, não vim de mim mesmo? Ele não seria o mesmo Deus? Como diria, não vim de mim mesmo? Ele diria, vim de Deus e vim de mim mesmo porque eu sou esse Deus de onde vim, né? Mas ele diz, não vim de mim mesmo. Então, notem que o próprio Jesus faz uma distinção dele com Deus. Então, se ele veio de Deus e não dele mesmo, é evidente que ele não é esse Deus de onde veio, né? E aqui as pessoas falam, não, mas ele está falando do Pai. Não, aqui o termo é Deus, tá? E a Trindade diz, ou o ensino trinitário diz, que Deus é um ser, um ente, né? Que nele existem três hipóstases, três manifestações auto-individuais e conscientes, que se denominam também como Deus. Então, aqui o termo é Deus, não é um termo Pai. Que o Pai é Deus, a gente sabe, mas no meio trinitário ele pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a confusão está aí. Mas a Bíblia diz, vim de Deus. Então, Jesus não pode ser esse Deus de onde veio. Então, mais uma vez, o próprio Filho se distingue de Deus, provando que Deus não é parte de um ser trino. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deus é um ser trino? A Bíblia está negando aqui, né? Uma negação tácita. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, diz Jesus, crede também em mim. Mas se ele fosse Deus, por que ele ia dizer em Deus e em mim, tratando de duas pessoas diferentes, reconhecendo-se distinto de Deus? Está muito claro, né? Essa questão. É até impressionante como as pessoas, às vezes por um desejo muitas vezes sincero, né? Uma devoção, alguma coisa nesse sentido, não conseguem perceber a clareza e a verdade que está expressa em versículos como estes aqui, né? Então, o que é que a gente, então, pode concluir dentro daquilo tudo que vemos até agora? Há personagens na Bíblia que foram chamados de Deus, ora com letra maiúscula, ora com letra minúscula. Essa questão de maiúsculo e minúsculo é só um detalhe das nossas línguas modernas. Naquela época não existia maiúsculo e minúsculo, então essa distinção por maiúsculo e minúscula é irrelevante do ponto de vista bíblico. O que nós devemos nos apegar são os sentidos em que as palavras são empregadas ali. Então, foram chamados de Deus, além do próprio Yahvé, o Pai, mas só ele o é em sentido pleno,
e ontológico. Ontológico é da própria natureza do ser, da existência, né? Da própria essência do ser. Por isso, ele é o único em sentido absoluto. Então, meus amados, que nós tenhamos essa tranquilidade de quando alguém disser, olha, mas Jesus é Deus, está escrito lá em João 1:1 que ele é. Está escrito em João 1:1 que ele foi intitulado, né? Inclusive, quem estuda as línguas originais sabe que ali dá um predicativo. Então, não é nem se falando de um atributo de Jesus como Deus, mas está predicando Jesus ali, né? Como nos outros versos também, todos têm os seus contextos. Então, são poucas vezes, inclusive, se nós pegarmos a quantidade de vezes que o Pai é reconhecido como Deus, tem mais de 1000 no Novo Testamento. Mais de 1000. E a Jesus são uns poucos versos questionáveis, muitas vezes em gramática, muitas vezes em contexto, muitas vezes em colocação, muitas vezes em interpretação, mas que, como nós dissemos, para que alguém seja reconhecido como o Altíssimo, como Todo-Poderoso, como Deus digno de culto, como Deus de Israel, o Deus do mundo, o Criador do universo, ele tem que ter todas as qualidades de Deus. Se lhe falta uma só, ele já não pode ser. Se faltar uma, é por isso que aí nós encontramos uma fragilidade absurda na dogmática trinitária. Porque basta um ponto diferente para não ser o mesmo, né? E aí nós vemos ainda há pouco vários versos que mostram que Jesus não tem as mesmas propriedades, os mesmos poderes, a mesma ontologia do Pai. E sendo assim, ele não pode ser Deus em uma composição trina. Como eu disse, isto nada, em absolutamente nada, diminui a Jesus, mas mostra exatamente o tamanho da sua grandeza, que ele foi constituído por Deus como Cristo, constituído por Deus como Salvador, constituído por Deus como príncipe, constituído por Deus como aquele que há de julgar o mundo. Então, o primogênito dentre os mortos. Então, tudo que Jesus ele foi constituído por Deus. E toda a grandeza dele, porque a Bíblia diz, né, que Deus lhe sujeitou todas as coisas. Então, nós não estamos discutindo a grandeza de Jesus. Ele é aquilo que a Bíblia diz que ele é. E tanto é assim que quando a Bíblia diz que Deus o constituiu sobre todas as coisas, o mesmo texto diz, mas claro está que se excetua aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Isto mostra, meus amados, que existe um ser supremo que sujeitou a Cristo todas as coisas. Então, ele não pode ser esse ser supremo que lhe sujeitou, né? Então, está aí a clara distinção. E também o texto segue dizendo que o próprio Filho se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitou. Então, é muita, assim, força de vontade querer encontrar uma igualdade plena, uma igualdade absoluta, quando tantos versos mostram o sentido contrário. E, às vezes, eles querem encontrar essa igualdade absoluta apenas porque o termo Deus foi aplicado a Jesus. Mas nós vimos que, em diversos contextos, foram aplicados a outros também. Que Jesus é mais poderoso do que todos os outros, aí não se discute. O que se discute o termo foi aplicado, né, a outros que não eram o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E no sentido absoluto, no sentido pleno da palavra, somente Yahvé, o Pai, o Todo-Poderoso, recebe esse título, porque para ele não é só o título. No caso de Deus, por ele ser poderoso por essência, ao mesmo tempo em que se intitula, se descreve o que ele é, né? O Todo-Poderoso. Então, meus amados, aqueles que desejarem mais informações a respeito, né, sobre o unitarismo, sobre as coisas de Deus em relação à fé unitariana, podem encontrar nestes sites que a gente colocou na tela, tá? E se desejarem entrar em contato comigo, Valdomiro, né, vocês podem entrar por este e-mail, para, de repente, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, sugerir, talvez, também algo, né? Fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou pedir permissão ao irmão João, então, para aqui fazermos a oração, né,
nesta noite, em agradecimento a Deus e aos irmãos que estão aqui e participaram, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de bondade e poder, te glorificamos, ó Pai, porque tu nos permitiste, ó Deus, de aqui hoje nos reunirmos na tua presença para falar do teu amor, da tua bondade, da tua graça, para falar, ó Pai, da tua verdade conforme apresentado na Bíblia Sagrada. Que tu possas aplicar essas palavras em nosso coração, que nós possamos ser enriquecidos com ela, que nós possamos entender, ó Pai, que somente tu és o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo sobre toda a terra, e que teu Filho amado recebeu de ti também poder e autoridade para governar, ó Pai, o mundo e nos conduzir a ti. Que tu possas, ó Deus, permanecer conosco e em nós e esclarecer, ó Deus, cada dia mais a tua santa e gloriosa palavra. Abençoa cada um dos irmãos que participaram, ser conosco. É o que pedimos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmão João. Maravilha, meu querido. Um estudo muito esclarecedor, muito claro, e é muito gostoso quando nós nos debruçamos sobre um tema onde, às vezes, nós não temos uma compreensão clara, mas quando nós aprofundamos nele, estudamos um pouco mais, então muitas coisas são abertas em nossa mente, né? É verdade. É maravilhoso, maravilha, maravilha. Uma coisa interessante, a gente lembra daquele fato ali, daquele caso onde Jacó lutou com Deus, com um anjo, né? Em Gênesis diz, lutastes com Deus, né? Lutastes com Elohim. Isso. Mas em Oséias 12, diz, lutou com um anjo e prevaleceu. Ou seja, ele lutou com um anjo, na verdade, mas ali traz Elohim, e algumas versões dizem lutou com Deus, lá em Gênesis 32, não é isso, querido? É verdade, meu irmão. E aí, irmão João, esse é o ponto, né? As pessoas estão acostumadas a ler a palavra de Deus, e pronto, ali está, né? Se refere ao Todo-Poderoso, etc. Mas cada contexto precisa ser considerado, né? Cada contexto e cada sentido. A palavra Deus, no sentido absoluto, é aplicado a Yahvé, não se discute. Mas no sentido polissêmico, ela pode estar sendo aplicada a alguma pessoa sem ser impropriedade. Porque Moisés Deus disse, vai lá, Moisés, seja Deus. Mas, e Deus está colocando uma idolatria, botando Moisés para ser um ídolo sobre o Egito, não tem absolutamente nada a ver, né? Moisés foi um poderoso sobre o Egito. Então, nós não devemos estranhar quando, eventualmente, a palavra de Deus é aplicada a Jesus, né? É só ter este background de conhecimento que essa carga some, desaparece de qualquer coração que pense que Jesus está sendo igualado com Deus porque foi chamado de Deus. Porque aí Moisés também seria igualado, os reis seriam igualados, os anjos seriam igualados, né? Isso não quer dizer que Jesus seja do mesmo nível dos outros, né? Mais uma vez, repito, Jesus é poderoso pelas mãos de Deus, não tem problema nenhum, é nosso Senhor, nosso Salvador, mas isso não o torna Deus tal qual o Pai é. Maravilha. É nisso aí que o grande Paulo, ele diz muito claro em Coríntios 8, né? Ainda que haja também alguns que se chamam deuses, né? Quer no céu, quer na terra, pois há muitos deuses, muitos senhores. Aí ele diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, né? Acabou, né? Ele já dá uma amplia e já... É absolutamente claro, né? É incrível. Então, Paulo, que tinha esse conhecimento, né, dos títulos, das aplicações, para ele está muito claro, muito simples, não tinha dificuldade nenhuma, né? Só o Pai é, né? No sentido absoluto, no sentido superlativo que ele usou ali, somente o Pai. Maravilha. Você falando, eu estava pensando aqui da minha história do verdade absoluta, verdade relativa, né? Porque podemos dizer, a verdade é uma, absoluta, ok. Mas existem alguns casos em que eu posso dizer, eu compreendo isso como uma verdade, você diz, eu compreendo como uma verdade. Seria uma verdade relativa. É mais ou menos isso, nessa comparação. Existe um Elohim, um único Altíssimo, mas existem outros que têm uma autoridade de exercer aquela função como Elohim, como Deus. E dentro da Bíblia isso é legítimo, irmão João. O mais importante é isso. Dentro da Bíblia, o
o juiz, quando foi instituído por Deus como Elohim, não era uma concorrência a Yahvé. Não é um uso ilegítimo. A pessoa pode ser chamada de Elohim dentro da Bíblia. Hoje é que tem essa distância, essa barreira, essa parede. Mas nos tempos bíblicos não havia isso, não tem nada a ver com idolatria, com querer tornar um juiz igual a Deus, ao Altíssimo. Nada disso. Era absolutamente comum, absolutamente simples, absolutamente sereno, absolutamente tranquilo que um juiz fosse, que um rei fosse, né, que um anjo fosse reconhecido como Elohim. Né? E Jesus não poderia, né? Com certeza. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, irmão Valdomiro, aí a gente vê, por exemplo, ângelos, não é isso em grego? Ângelos, Ângelos. Aí, ângelos, né? Aí você vê que, enquanto que no Antigo Testamento eles foram chamados de Elohim, né? Em muitos casos, né? No Novo já tem uma designação dele por causa do grego, não é isso? Exatamente. Na verdade, é porque, inclusive, o termo hebraico para anjo não significa mensageiro, é um sentido um pouco diferente. Então, ângelos, para a gente, no grego, realmente é mensageiro, né? E eu acho até que se fosse traduzido mensageiro, seria melhor. Tem termos que nós tornamos técnicos e que termina criando uma distinção que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. É como se esses termos técnicos, para eles, não eram técnicos. Quando chamavam anjo de anjo, estavam chamando de mensageiro, ou de emissário, né? Ou melhor, de mensageiro, né? Emissários seriam os apóstolos seriam emissários, que é um termo técnico também, que tornaram técnico, mas que na época era só indicando que eles eram emissários, designados. Então, hoje nós temos termos técnicos que naquela época era palavra comum, palavras aplicadas, inclusive, para outras coisas, outras pessoas, né? Maravilha. Ok, deixa eu trazer aqui uns comentários aqui dos irmãos, né? A irmã Tânia pede aqui, faz um apelo para compartilhar, colocar o like aí e tal. Feliz sábado, aqui também todos. Deixa eu me trazer aqui alguns pontos. Ok. Aqui o irmão Manuel. A irmã Silvana disse que bem explicado, Deus seja louvado por tudo, né? Maravilha. Um convite aí para compartilhar as mensagens, né? Ok. Muitos dizem... Aqui foi um comentário que a irmã Eloneide fez, né? Ele pode até saber realmente, irmã, pode até realmente saber, né, o dia da volta, mas o mais importante de tudo é que ele não sabia naquele momento, né? E aí, deixa eu lhe fazer um parênteses. O pessoal diz, não, mas Jesus estava esvaziado. Lembra de Filipenses 2,6, né? Jesus estava esvaziado. Mas esvaziado de quê? O que é que isso significa? Né? Então, vamos meditar um pouco. Jesus, se fosse Deus no passado, eternamente lá, né? Tal qual o Pai é, lá no passado ele já saberia o dia da volta, certo? Porque era Deus. Então, se ele era Deus no passado igual ao Pai, ele sabia o futuro e saberia o dia da volta. Então, o que é que nós precisamos questionar? É se quando ele veio à Terra, a mente dele foi apagada. Porque se a mente dele foi apagada, aí ele não iria saber. Mas se a mente dele não foi apagada, o saber seria uma lembrança. Então, a mente de Jesus foi apagada? Claro que não. Ele disse, Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, ele sabia da glória que tinha. Trouxe aquilo que o Pai me deu a falar, né? O Pai me deu as coisas para falar, né? Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Então, Jesus sabia da sua relação passada, das coisas passadas, e se a mente não foi apagada, como esses textos provam, então ele pelo menos saberia também do dia da própria volta. Então, esse esvaziamento de que fala Filipenses 2,6 ali, não pode significar, eu acho que é Filipenses ou Colossenses, não pode significar que ele teve a mente apagada. Ele falou pela única mente que tinha, e pela única consciência que tinha, e pelo único saber que tinha, que sempre teve. Tá certo? Então, nós não podemos dizer que Jesus esqueceu do dia da volta, aí disse que não sabia. Porque ele não esqueceu do passado, então ele não pode dizer que esqueceu, né? E aí, outra coisa, não, mas ele falou como homem, não falou como Deus. Espera aí. Como é que uma mesma e única mente vai dizer que sabe e não sabe? Ora, digamos que o irmão João é contabilista, né? O irmão João é contabilista,
Mas digamos que o irmão João fosse também médico. Fosse médico. Aí estava lá no consultório, irmão João, eu digo, irmão João, me diga a raiz quadrada de 144. Ele disse, eu não estou no consultório médico, não sei. Só vou saber quando eu for para o escritório de contabilidade. Tem lógica isso? Aquilo que eu sei como contador, eu vou saber como médico, porque é uma única mente. Então, essa história de dizer que Jesus respondeu como um homem, nós estamos querendo dizer que Jesus dissimulou a resposta. Então, não faz sentido dizer que ele é Deus e homem ao mesmo tempo e ele dizer que não sabia, porque aí seria um artifício dele e ele disse, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Então, quando ele disse que não sabia, ele de fato não sabia. Exatamente. E complica mais ainda a situação, se for por essa linha aí, né? Como é que pode... Um sabe mais, um quer dizer, se o humano falou, então o humano foi superior ao divino, que sabia e disse que não sabia, deixou ele mentir. Isso, a mente de Deus nele superaria o não saber humano. Pois é. Ele responderia. Então, irmão, é uma tentativa. A gente até questiona essas questões espirituais, porque como é que as pessoas querem que Jesus saiba aquilo que ele disse que não sabia naquela época, né? Talvez hoje eles saibam, mas é uma questão, minha irmã, que não está revelado na Bíblia, a gente pode supor que sim, pode supor que não, mas para o efeito prático do unitarismo, né, essa questão que ele saiba ou não tem efeito, vamos assim dizer, né? É verdade. A irmã Leonilha, ela sabe, mas o povo aí fora que realmente diz, tem essa compreensão, né, duvidosa. Sim, sim. Ele aos 12 anos, ele sabia, quando eu estou aqui fazendo o trabalho do meu pai, né? Então, sim, já mostra ali, a pessoa dele, a mente dele, a pessoa dele sabia. Jesus tinha uma única mente e era uma única pessoa. Tem gente que, para tentar encaixar a Trindade, diz que Jesus tinha duas mentes. Aí é brincadeira, né? Ok, estudo esclarecedor, maravilha. O irmão vai deixar esse estudo aí em PDF, né, meu querido, aí para compartilhar no grupo. Isso. Maravilha. Aqui a explicação, ok, irmão Manuel, que o Eterno abençoe todos, tá, ok, boa explicação, benção, ok, maravilha, 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 vários irmãos aqui comentando. Dúvidas, perguntas, eu acredito que não, Deus abençoe os unitarianos, não tenho a pergunta direta, irmão, mas isso aí é um assunto para assistir de novo, porque algumas coisas vão surgir na nossa mente e a gente vai compreendendo melhor e vamos aí tirando algumas dúvidas mais na frente, né? Deus é autossuficiente em todos os sentidos, o problema dos seres humanos, uma grande maioria, achar que Deus precisa de mais dois para ajudar. Ok, maravilha, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Irmão Valdomiro, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, né? E aqui com cada um dos irmãos aqui nessa live, nesse estudo, foi muito gratificante, muito esclarecedor, e que possamos aí rever a live, compartilhar, e os PDF, aí o irmão compartilha aí, a gente coloca no grupo, certo? Para aqueles que preferem um estudo mais em casa, com a Bíblia aberta, né? Com mais calma, fica aí à vontade, tá certo? Exatamente. Então, meu querido, fala aí com a igreja, se despeça aí, dê suas palavras finais, fique à vontade. Meus amados, obrigado aos irmãos que participaram da live, peço desculpa por algum barulho que estava aqui próximo, né? E aí atrapalhou, até me desconcentrou um pouco, mas são coisas que acontecem assim mesmo, né? Eu agradeço bastante a vocês, que os irmãos meditem, que nós quebremos paradigmas, irmãos. Esse é um ponto muito importante, né? Nós não podemos tentar entender a Bíblia com os paradigmas já estabelecidos nesse mundo moderno. Nós precisamos buscar entender a Bíblia dentro do contexto bíblico, né? Dentro das formas que a Bíblia ensinou. Então, se você estudar as aplicações da palavra Elohim, você quebra um paradigma muito importante, que é uma dicotomia que estabeleceram e que não existe dentro da Bíblia, né? A mera dicotomia de Deus verdadeiro e Deus falso. Porque qual é o questionamento? Se Jesus foi chamado de Deus e ele não é um Deus falso, ele tem que ser o Deus verdadeiro. Não é essa dicotomia posta? Mas aí, quando você estuda os termos e a aplicação da palavra, você, peraí, Moisés foi, anjo foi, rei foi, porque Jesus não poderia, né? Sem precisar ser
uma composição trinitária, como Moisés não fazia parte da composição trinitária, como os anjos não faziam parte da composição trinitária, como os reis não faziam parte de uma composição trinitária, né? Então, quebrando esse paradigma, você já tira aquele fardo que os trinitários querem colocar nas costas dos unitarianos. Obrigado, meus irmãos, uma boa noite e um bom descanso a todos. Estou à disposição também, se os irmãos quiserem depois tirar dúvida, os irmãos fiquem à vontade. Talvez eu não consiga responder todas, né? Vai depender da quantidade também, mas podem mandar um e-mail que a gente tenta ajudar e, quem sabe, uma pergunta de um irmão, de repente, torna-se um estudo, né? Também. Maravilha. Então, meus irmãos, todos aí, uma boa noite a todos. Irmão Valdomiro, um grande abraço, boa noite, meu querido, a você. Abraço, meu irmão. Um abraço, hein?